Oi, o meu nome é Luana. Eu tenho 14 anos e eu moro com os meus pais e dois irmãos. Meu pai é uma pessoa extremamente ligada aos filhos. Já minha mãe prefere as redes sociais e o trabalho dela. Quando eu completei 10 anos, eu percebi que em casa as coisas eram diferentes da casa das minhas amigas, já que o meu pai era quem cuidava da casa e a minha mãe trabalhava fora. Eu até preferia, porque a minha mãe não tinha muita paciência para cuidar da gente e muito menos da casa. Já o meu pai sempre foi muito atencioso. Ele sempre fez questão de deixar bem claro o quanto nos amava. Os meus amigos sempre perguntavam por que o meu pai não trabalhava como os outros, mas eu não sabia como responder. Eu só dizia que ele era bom demais ficando com a gente. Todas as tardes ele nos colocava deitados na sala, fazia pipoca e nos contava histórias até que pegávamos no sono. Quando minha mãe chegava, estava tudo em ordem, inclusive já tínhamos tomado banho. Conforme fui crescendo, eu comecei a questionar os motivos dessa inversão, mas por curiosidade. Só não sabia que quando descobrisse a verdade, eu teria muito mais admiração pelo meu pai. Às vezes na escola, os meninos faziam piadas sobre minha família. Inclusive, outro dia, eu acabei discutindo com um menino e precisei ir conversar com o diretor. Eu expliquei que todas as vezes eles faziam piada, só porque o meu pai não trabalhava fora como os outros pais. Foi então que o diretor me prometeu que iria conversar com eles, e isso não aconteceria mais. Quando eu cheguei em casa, eu contei para o meu pai o que tinha acontecido. Ele conversou bastante comigo e pediu que eu não me importasse com esse tipo de conversa, pois não faria diferença nas nossas vidas o que as pessoas pensavam. Que o importante era quem éramos para nós mesmos. Depois desse dia, eu comecei a ter sonhos repetidos, como se eu estivesse revivendo algumas coisas, e eu acordava apavorada. Eu passei a ter medo de dormir sozinha e algumas vezes eu até fiz xixi na cama. Eu contei para minha tia, a Bia, e eu percebi que ela ficou bastante preocupada e foi conversar com o pai. Eles conversaram bem baixinho, mas eu pude ouvir ela pedindo para que ele me contasse a verdade. Qual seria essa verdade, hein? O que será que meu pai escondia de mim? O que será que fazia esses sonhos me acordar toda noite com medo? Mas ele se recusava a me contar. Então, o jeito era tentar superar aquilo e esquecer. Porém, ao invés das coisas melhorarem, elas foram piorando. E eu conseguia ver imagens de um acidente e eu gritando por minha mãe. Será que eu tinha visto alguém ter sofrido um acidente de verdade? Então eu resolvi que era hora de conversar com meu pai. Eu queria muito entender, pois quem sabe assim os sonhos iriam embora e eu conseguiria dormir uma noite toda sem pesadelos. Conversamos por algum tempo, e aí o meu pai chorou. Ele disse que não estava preparado para falar sobre o assunto, mas ele fez a promessa de me contar assim que ele conversasse com a minha mãe. Eu concordei em esperar, mas aquilo me custaria mais algumas noites de sono, e com isso, um baixo rendimento na escola, já que eu ficava sempre com sono durante as aulas. E eu não queria tirar notas baixas. A minha tia Bia me ligou. Ela perguntou se eu tinha conversado com meu pai e se os sonhos tinham parado, e ficou totalmente chateada quando eu falei que o meu pai não tinha me contado nada. Depois de quase um mês, a conversa não tinha ainda acontecido. A coordenadora me chamou para conversar lá na escola, pois os professores estavam reclamando da minha falta de atenção e sono durante a aula. Eu contei para ela o que acontecia durante as noites, então ela me deu um bilhete solicitando a presença dos meus pais na escola. Ele não iria gostar disso, mas eu não tinha culpa de nada, eu não podia evitar aqueles sonhos. O meu pai foi na escola e conversou com a coordenadora e com o diretor. Provavelmente ele contou que não tinha me contado ainda e foi aconselhado a me levar no psicólogo, mas antes deveria conversar comigo. Depois do almoço, ele me chamou para conversar. Ele falou que precisava me contar o motivo dos meus sonhos e que não tinha tido coragem e falado antes porque ele pensou que eu não me lembraria de nada. E eu realmente nunca tinha sonhado com algo parecido, mas aquela discussão com o meu colega de turma mexeu com alguma coisa em mim, e os sonhos começaram. Ele me falou que quando eu tinha apenas 5 anos, eu sofri um acidente de carro com a minha mãe. Ela estava grávida dos meus irmãos e por esse motivo eles nasceram antes do tempo. E depois de muito tempo, a minha mente estava trazendo de volta as imagens, mas que ele me levaria ao psicólogo e logo eu estaria bem novamente e a vida voltaria ao normal. De primeiro momento, parecia que fazia sentido,
Mas depois eu não entendia por que eu chamava tanto por minha mãe. Era como se ela não estivesse mais com a gente, e até onde eu entendia, ela não estava, porque ela só trabalhava. Quando ela chegou do trabalho, eu perguntei se o motivo dela trabalhar tanto era por causa do acidente, mas ela desconversou. Eu acho que ela nem gostava de falar sobre o assunto, tinha traumatizado todo mundo. Aquela noite eu sonhei novamente, mas dessa vez o sonho foi mais nítido, e a mulher que eu chamava de mãe não era minha mãe de verdade. Será que tinha outra pessoa dentro do carro na hora do acidente? Eu não contei pro meu pai. Ele já tinha sofrido demais revivendo toda aquela história do acidente. Então eu fui conversar com a minha tia Bia. Queria entender direitinho aquele sonho que me incomodava tanto. Eu liguei para ela e pedi para ela tirar um tempinho para almoçarmos juntas. Ela prometeu que no final de semana ela viria me buscar para ficar com ela. Eu adorava ir para a casa dela, porque ficávamos só nós duas. A semana demorou a passar. Eu estava me esforçando para não dormir na aula. E eu estava indo bem lá no psicólogo para tratar o meu trauma. Mas eu percebia uma certa tristeza no meu pai. Enfim, chegou o sábado. Logo cedo a minha tia chegou e falou pro meu pai que me levaria para passar o fim de semana com ela. Nós fomos direto pro mercado, comprar algumas coisinhas gostosas pra gente comer. Almoçamos em um restaurante muito bom, que eu amava. Eu adorava ficar com ela. Eu gostava mais do que ficar com a minha mãe. Mas eu não falava nada para não magoá-la, sabe? E meu pai sabia disso. Na hora de dormir, ela percebeu que eu estava com medo e perguntou como estava sendo com o psicólogo. E ainda me perguntou se eu tinha conseguido entender os motivos do meu pai ter mentido pra gente. A minha cabeça deu um nó. Eu falei que eu não sabia do que ela estava falando, porque o meu pai me contou do acidente e como os meus irmãos nasceram antes da hora. Percebi que agora minha tia estava nervosa, mas ela pegou a minha mão e me contou o grande segredo do meu pai. Na noite do acidente, só estava eu e a minha mãe no carro. Ela tinha decidido se separar do meu pai porque ele trabalhava muito e não tinha tempo para a família. Mas, por azar, sofremos um acidente e a minha mãe havia falecido. Eu entrei em choque. Se a minha mãe estava morta, quem era aquela mulher que nós chamávamos de mãe? E era por isso que ela não se importava com a gente? A minha tia continuou. Falou que depois disso meu pai resolveu trabalhar em casa. Nunca mais saiu de perto de nós. E só se casou novamente porque precisava de uma mulher para ser mãe dos filhos dele. Depois de alguns meses, ela não quis mais cuidar de mim e nem dos meus irmãos. E por esse motivo, ela resolveu trabalhar fora. E aí o meu pai acabou ficando em casa com a gente. Eu estava em choque. Eu chorei a noite toda. Eu não entendia porque o meu pai nunca tinha contado a verdade. Ele deixou a gente acreditar que aquela mulher sem sentimento fosse a nossa mãe. E eu não suportava não ter a minha mãe ali comigo. No café da manhã, a minha tia pediu desculpas por não ter contado antes. Mas tinha prometido para o meu pai que esperaria que ele contasse quando fosse o tempo certo. Mas ele não tinha cumprido com a palavra. Quando eu fui para casa, a minha tia contou a ele que eu estava sabendo de toda a verdade. Agora era a vez dos meus irmãos. Precisava ficar sozinha por uns 3 dias. Eu não conseguiria conversar com ninguém, nem com o meu psicólogo. No 3º dia, o meu pai bateu na porta do meu quarto, entrou e nós conversamos. Ele pediu desculpas por não ter sido sincero e que ele mesmo precisou de um choque de realidade para voltar à vida, pois até então ele ainda estava preso no passado. Um mês depois, ele se separou daquela mulher. Arrumou um emprego com hora para entrar e sair. E durante o dia, depois da aula, nós ficávamos com a babá. Ela era incrível. Poderia até ser a nossa mãe. Hoje, aos 14 anos, eu cuido dos meus irmãos enquanto meu pai trabalha. E eu não tenho mais tido aqueles pesadelos com o acidente. Eu percebo que temos escolha na vida e podemos recomeçar e aprender com os nossos erros. Oi, gente! Aqui é a Ria Andrade. Eu espero que vocês tenham curtido essa história. Comentem aí o que vocês acharam. Não esqueça de deixar o like para ajudar a gente a divulgar esse vídeo, tá bom? E se você puder, envie esse vídeo, compartilhe com alguém no seu WhatsApp. Eu peço também para vocês se inscreverem aqui no canal, porque nós estamos rumo aos 30 mil inscritos. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!